Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos lá para mais uma aula e hoje o tema da aula é Constituição de 1824. Então vamos lá, contextualizar essa matéria, né? O Brasil já teve várias constituições, né? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que fez a sua primeira constituição lá na sua independência e essa constituição é a mesma até hoje. O Brasil não, já teve várias, não lembro de cor o número, mas sei lá, 8, 9 constituições. Essa Constituição de 1824 é a nossa primeira Constituição. Então lembra lá, o Brasil era colônia de Portugal, não é isso? A gente era uma colônia que dependia de Portugal, pelo menos eles queriam fazer a gente pensar desse jeito, né? Porque você pode ver que depois que fez a independência, o Brasil sempre está entre as 10 economias do mundo e Portugal eu não faço ideia. Então, mas eles eram a metrópole. Em 1822, um próprio português, Dom Pedro I, vai fazer a independência do nosso país e vai formar o país que a gente conhece como Brasil, 1822. Então, a partir de 1822, a gente é um país independente, livre, Brasil. Acontece que um país geralmente precisa de regras, né? O país poder funcionar, porque se não tiver regra, é igual na sua casa. Às vezes você reclama do seu pai e da sua mãe e fala, Mas meu pai veio. mas se você não colocar uma regra, às vezes você nem precisa impor a regra, é combinar. Você entra e fala, olha, quem vai lavar o banheiro? Porque se não lavar o banheiro, vai ficar fedendo. Você não consegue nem usar o banheiro, não é verdade? Alguém vai ter que limpar. Então vamos fazer um acordo. Num final de semana é a mãe, no outro final de semana é o pai, no outro final de semana é o filho, no outro final de semana é a filha. Então vocês entram num acordo, ok? Agora ela vai lavar vasilha. Ah não, esse final de semana deixa que eu lavo porque eu estou mais tranquilo. Final de semana que vem eu vou trabalhar e você lava. Entendeu? Então, eu na minha casa faço isso com a minha esposa. Então a gente vai entrando num acordo. O país é a mesma forma. Eu preciso de criar um acordo. Esse acordo a gente chama de Constituição. As pessoas debatem, negociam e fazem leis para que o país possa funcionar. A nossa Constituição de hoje é a de 1988. Ok? Então já tem 32 para 33 anos que essa Constituição existe. É essa que rege a vida do brasileiro. Tudo o que você pode e o que você não pode fazer, somente o que você não pode fazer, né? Geralmente lei fala o que não pode fazer, está na Constituição. Então a Constituição é um conjunto de leis para que a sociedade possa funcionar. Porque se não tiver lei nenhuma, vira uma confusão danada. Tá? Então, nossa independência em 1822, 1824, 2 anos depois, a gente vai ter a nossa primeira Constituição. Ok? Bom, como é que se faz uma Constituição? Naquela época, hoje em dia, você pede aos deputados e senadores para fazer essa Constituição. Então essas pessoas vão se juntar, conversar e começar a falar. Essa regra pode, essa regra não pode, essa regra é legal, essa aqui não é legal, essa aqui a cultura deixa, a outra cultura não deixa, essa aqui a ética do nosso país permite, essa não. Então é um debate enorme, leva anos, né, para poder entrar num acordo, para poder fazer essa Constituição, ok? Então os deputados e senadores aqui do novo país que a gente vai chamar de Brasil, 1824, vai se juntar para fazer essa nova Constituição. A reunião, na verdade, é em 1823, né? Vai levar um tempinho para poder fazer essa Constituição. Quem fazia parte dessas pessoas, desses deputados e senadores, para poder formar essa Constituição? Homens, né? A sociedade machista, ricos, donos de terra, porque a gente chama de proprietários rurais, né? Eles tinham fazendas enormes, eram as pessoas daquela época mais importantes. Elas eram os deputados e senadores. E, obviamente, como só havia esse perfil de pessoas, eles queriam garantir o máximo possível de coisas que ele poderia garantir para eles. Já que eles estavam elaborando a Constituição, eles fariam isso para eles. Então essa Constituição vai ser montada de acordo com o pensamento de um proprietário de uma fazenda grande, que controla tudo, que tem um poderio sobre a região, ok? É assim que eles vão pensar. É assim que eles pensavam, na verdade. Então nessa Constituição, por exemplo, os comerciantes e militares que eram portugueses, que viviam aqui, não podiam mais fazer parte da administração pública, eles não podiam ser funcionário público. Eles vão tentar limitar o poder do rei, né? O Dom Pedro I, que é o imperador, eles vão tentar fazer uma série de regras para limitar esse poder, para ele não poder mandar sozinho, para poder ver se consegue controlar um pouco o imperador. E para você poder votar, ter direito a voto, além de ser homem, você tinha que ter uma renda mínima de o equivalente a 150 alqueires de mandioca. Por isso que a gente vai chamar essa tentativa de Constituição da mandioca. Então você tinha que... O valor que vale 150 alqueires de mandioca por ano seria a referência para você poder votar. Se você ganha mais do que isso, você pode votar. Se você ganha menos que isso, você não pode votar. Então já deu pra perceber que muita gente não votava. Né? Não só pelo dinheiro, mas por ser homem, não podia ser indígena e por aí vai.
Só que essa Constituição não vai ser a nossa primeira Constituição. Ô, professor, como assim? Você acabou de falar que é a primeira Constituição? Não. Essa foi a primeira tentativa de Constituição. Só que lembra que no segundo fator que eu acabei de falar para vocês, a Constituição tentou limitar o poder do imperador. Dom Pedro tinha que assinar essa Constituição. Ele era o imperador do país. E ele fala: Não, não vai. Eu sou o imperador, quem manda aqui sou eu. Essa lei aqui, ela pode... Finge que vocês têm algum poder, porque quem manda aqui nessa birosca aqui sou eu. Entendeu? Então ele vai chegar e falar, essa Constituição não vale. E tudo que os deputados e senadores fizerem, eles podem rasgar e jogar no lixo, porque quem manda é o imperador. Então o imperador vai escolher 10 pessoas que, de acordo com ele, são 10 brasileiros, nascidos aqui e tudo mais. Mas na verdade são 10 pessoas que ele gosta, que concordam com o raciocínio do imperador. E essas 10 pessoas que vão sim fazer a nossa primeira Constituição. Então ele dissolve essa Assembleia, esse pessoal que se juntou para poder fazer a Constituição, ele vai dissolver, não preciso mais de vocês. Alguns deputados vão ficar rebeldes, ele vai prender ou vai exilar, vai mandar para outro país, porque ele não concorda. Eu sou o imperador, quem manda aqui sou eu. Se você não concorda comigo, o problema é seu, porque aqui o país é meu. E em 25 de março de 1824, essa Constituição fica pronta e Dom Pedro I assina. E essa sim é a nossa primeira Constituição, ok? Ela foi outorgada. O que significa isso? Dom Pedro I chegou e falou: quem manda aqui sou eu, é essa Constituição que vocês vão usar. E ponto final. Não perguntei pra ninguém se vocês querem. Quem manda sou eu, tá aí, é essa Constituição. A gente chama isso de outorgado. Diferente, por exemplo, dessa atual Constituição nossa, que é de 1988, que ela foi promulgada. Então, o que significa que os deputados e senadores entraram num consenso, fizeram o livro, que é a Constituição, depois o presidente da época assinou. Então, ela foi promulgada. Essa não, de 1824 foi outorgada. Dom Pedro chegou e falou: pá, é essa Constituição que eu quero e ponto final. Não tô nem aí pra sua opinião. E vamos... Tá, e que Constituição que foi essa? Quais os pontos importantes dessa Constituição, dessa nossa primeira Constituição, da Constituição que começou a criar o nosso país, que a gente chama de Brasil? Como já esperado, a forma de governo é a monarquia hereditária. O que significa isso? Nós vamos ter um imperador, nós vamos ter um rei, que é a monarquia, e hereditária porque vai passar de pai para filho. Então, Dom Pedro I vai abdicar do trono, vai voltar lá para Portugal, e quem vai ficar no lugar dele, ou deveria ficar, é Dom Pedro II, que é o filho de Dom Pedro I. Mas ele era muito novinho, a gente já falou sobre isso, né? Bom, na verdade, eu não sei se eu comentei isso com vocês. Ele era muito novinho, e aí vai ter um período chamado regência, e quando Dom Pedro tem a idade suficiente, ele vai governar. Mas a questão aqui é que é hereditário, passa de pai para filho. O primeiro imperador foi Dom Pedro I, o segundo imperador foi Dom Pedro II. Se a gente tivesse um terceiro imperador, Dom Pedro III, provavelmente, ok? Então isso é uma monarquia hereditária, bem diferente do nosso hoje, né? A gente não tem nem monarquia e muito menos hereditário. De 4 em 4 anos a gente elege um presidente, e esse presidente vai governar, beleza? Diferente do que a nossa Constituição diz hoje, naquela época eram 4 poderes, hoje são 3, executivo, legislativo e judiciário. Naquela época tinha um quarto poder, que a gente chama de poder moderador, que é o poder do imperador. Então tinha o judiciário, tinha o executivo, tinha o legislativo. Mas existia um quarto poder, que é o moderador, que era do imperador, e ele falava, eu mando sobre todos vocês. Você, judiciário, pode fazer o que você quiser, pode julgar o que você quiser, legislativo pode criar a lei que você quiser, executivo pode fazer o que você quiser. Até aonde eu deixar. Na hora que o executivo fazer algo que eu não quiser, que o legislativo fizer algo que eu não quiser, que o judiciário fizer algo que eu quiser, eu vou lá e falo, pode parar. E aí para, porque ele é o quarto poder, ele é o moderador. Ele é o que controla tudo isso. Hoje a gente só tem 3, né? Como eu já falei. Esse moderador já foi retirado. Forma de votação. Então, aqueles cargos que eram por votação é um voto indireto. A gente vai explicar mais pra frente o que é isso. E censitário. O que é censitário? Você tem que ter um mínimo de valor que eles acham que tem que ter para poder votar, ok? Então, esse mínimo era 100 mil réis, a moeda da época era réis, 100 mil réis anuais. Então, se você ganhasse mais de 100 mil réis por ano, você poderia votar. Se você ganhasse menos que isso, você não poderia votar. Então essas pessoas com mais de 100 mil vão eleger os eleitores provinciais. E esses aí que vão escolher os deputados e senadores. Por isso que é indireto, que eu falei lá, que eu vou explicar mais pra frente. E esses eleitores aí, eles tinham que ganhar mais de 200 mil réis por ano. Então a pessoa com mais de 100 mil votava nesse eleitor. Para ser eleitor, você tinha que ganhar mais de 200 mil réis por ano. E esse eleitor que vai votar no deputado e senador. Por isso que é de maneira indireta, ok?
Então, para você poder votar naquela época, você tinha que ser homem, ter mais de 25 anos e de ganhar pelo menos 100 mil reais por ano. O ideal era ser 200 mil, que aí você poderia escolher os deputados e senadores. Beleza? Quem não podia votar? Nenhuma mulher, nenhum homem com menos de 25 anos, ninguém que ganhava menos de 100 mil reais por ano e também religiosos não votavam. Então, o padre, por exemplo, não tinha direito de voto, ok? Então, essa é a parte eleitoral aí da Constituição. A nossa primeira Constituição, o Brasil vai ser um Estado católico. O que significa isso? Existia uma religião oficial, o país era católico, então as pessoas que viviam aqui tinham que ser católicas. Você não tinha liberdade de ser evangélico, ou do islamismo, ou religiões africanas, nada. Você tinha que ser católico. Era assim que as coisas funcionavam. E para concluir a aula de hoje, o país é dividido em províncias. O que a gente hoje chama de estado, estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rio Grande do Sul, naquela época era conhecido como províncias. E quem governava essa província era um indivíduo chamado presidente de província. Então cuidado para não misturar com o presidente de hoje, que o presidente de hoje é o presidente do país. Naquela época, o presidente de província é o que a gente chamaria hoje de governador, ok? As províncias eram bem parecidas com o que tem hoje nos estados, mas não era igual. Então, por exemplo, existia a província lá do Grão-Pará, que é onde hoje é o estado do Amazonas e Pará. Era uma coisa só, chamada província do Grão-Pará, entendeu? Então é assim que o nosso país surgiu como país, foi com essa estrutura eleitoral, foi com essa estrutura política, perfeito? Mais pra frente o Brasil vai apurando, vai fazendo constituições mais específicas, uma legislação mais tranquila. Hoje a nossa Constituição de 1888 é uma das melhores constituições do mundo, né? Quem entende de lei vai concordar com isso. Muitas vezes o problema no Brasil é essa lei ser cumprida, mas a lei brasileira é uma lei muito boa, muito organizada. E aí cabe ao brasileiro seguir ela, né? Ou se achar que alguma coisa tem errado, pedir aos deputados e senadores para alterar. Mas de maneira geral é uma Constituição muito organizadinha, beleza? Então tá feita a análise aí da Constituição de 1824.